E hoje nós vamos entrar na reta final do nosso curso que tem a ver com o milênio propriamente. Então, naturalmente, a gente vai tratar de Apocalipse capítulo 20 e tal, mas não ainda hoje. Hoje ainda quero dar um pouco de pano de fundo, coisa que é importante a gente discutir para poder chegar naquele texto mais preparado. E eu quero primeiramente falar sobre as três visões. Todo mundo aqui já tem uma noção disso, mas eu quero só reforçar isso. Se você olhar esse gráfico que está aí na folha, eu coloquei assim: a Bíblia prediz uma era semi-perfeita futura anterior ao estado eterno? Essa que é a grande pergunta do milenismo. Se você pensa que não existe uma predição bíblica de uma era semi-perfeita antes do estado eterno que segue o juízo final, então você não é milenista de nenhum tipo, então você é o que nós chamamos de um amilenista. Ok? Esse é o termo que a gente usa hoje. Agora, se você diz que sim, existe uma era de ouro, uma era gloriosa do povo de Deus na Terra, que não é nada semelhante ao que você tem até agora, mas que é ainda muito melhor que qualquer coisa jamais vista, mas que é anterior ao juízo final, ao fim do mundo, para o estado eterno, então você é milenista, e aí você pode cair numa de duas categorias. Você pode ser pré-milenista ou pós-milenista. E esses termos têm a ver com a ideia de a volta de Cristo acontece de uma forma pré-milenista ou pós-milenista. A pessoa que acredita que vai haver essa era de ouro que ainda não se configurou realmente. Essa era de ouro ainda está por vir. Mesmo que você diga que é, na verdade, uma continuação da era presente. Mas a era presente não cumpriu as profecias. Você ainda precisa, sim, de um avanço do evangelho como nunca visto até agora, porque senão as profecias falham. Essas profecias indicam uma coisa que tem que acontecer. E aí Jesus volta após essa era dourada, que é da expectativa. Então a pessoa que acredita assim é um pós-milenista. A pessoa que acredita que, sim, antes do dia do juízo final e antes do início do estado eterno, haverá, sim, essa era dourada. Mas o que acontece para inaugurar isso aí é o retorno físico de Jesus, quando Jesus descer do céu à terra, e aí Jesus chegando, ele inaugura isso. Então, o milênio, nessa perspectiva, é após a segunda vinda. Então, você tem aí a ideia de que a vinda de Cristo é pré-milenar. Jesus volta antes do milênio. Então, a volta de Cristo é pré-milenista. É daí que vem o termo. Então, se você olhar esse gráfico aí, isso está ilustrando esse ponto. É claro que dentro do pré-milenismo existe aquilo que chamamos de pré-milenismo histórico, que é uma visão antiga que existia lá na igreja primitiva e que algumas pessoas hoje têm, apesar de alguma adaptação, alguma modificação, mas também tem uma visão dispensacionalista que é mais recente, é uma visão que é muito mais complexa e nós já falamos bastante sobre isso ao longo do curso. Agora, então, eu quero enfatizar essa ideia porque o desenvolvimento desses termos, amilenista, pós-milenista, isso na verdade é uma nomenclatura moderna. A igreja primitiva conhecia duas linhas de pensamento, a linha milenista e a não milenista, por assim dizer, ou a linha que entendia que o tempo presente já é aquele período dos 1000 anos que você tem lá no livro de Apocalipse. Mas você também tem o grupo pré-milenista lá atrás, os que acreditam nessa questão. E coloquei uma aula disponível, que foi da aula de História da Igreja, sobre esse assunto, onde eu mostrei o que era a visão lá da igreja primitiva quanto a isso. Mas aí você também tem desenvolvimento, mais recentemente, de algumas vertentes um pouco diferentes de visão sobre esse assunto. Então, a linha que nós chamamos de pós-milenismo hoje surge propriamente no século XVII e ela ganha popularidade principalmente no Reino Unido, na região ali onde as pessoas falam inglês, na Inglaterra, Gales, Escócia e tal. Depois ela vai para os Estados Unidos e espalha geralmente a partir dali essa visão pós-milenista. Agora, o pós-milenismo, no entanto, é o termo que se usava em contraste com a palavra pré-milenista para todo ponto de vista que não era pré-milenista anteriormente. Então esse negócio torna um pouco confuso, porque uma pessoa que pensa como eu penso, e eu sou um amilenista, se eu vivesse, por exemplo, no século XVI, ou XVII, ou XVIII, eu seria chamado de pós-milenista. Mas eu não sou o que chamamos hoje de pós-milenista. Mas por que eu seria chamado de pós-milenista se eu não sou? É porque, na minha crença, o milênio, descrito em Apocalipse 20, é um retrato do período atual. Certo? Jesus volta antes ou depois desse período? A volta de Cristo vai acontecer depois do período que eu considero o milênio. Então eu acredito numa volta de Cristo que é após o milênio. Então, nesse sentido, o termo pós-milenista era usado para todo mundo que acreditava que aquela profecia de Apocalipse 20 de um período de povo de Deus reinar com Cristo 1000 anos, que isso acontece antes da volta de Cristo e Jesus volta após esse período. Todos que pensavam dessa maneira eram classificados como pós-milenistas, até que houve necessidade de realmente fazer uma distinção rígida entre dois pontos de vista que são muito diferentes, que é o que nós passamos então a chamar de amilenista
e pós-milenista. Agora, isso pode dar a impressão para alguém que a perspectiva pós-milenista ela é muito mais antiga, né? E que o amilenismo é mais recente, porque o termo amilenista a gente só tem registro dele sendo usado a partir do século XX. Okay? Mas não é bem assim a realidade. E se você notar aí na folha, eu coloquei até uma citação aí do Berkhoff. Berkhoff é um amilenista e na sua teologia sistemática ele observa assim, o nome amilenismo, ele está falando de amilenismo, o nome é de fato novo, mas a visão a qual se aplica é tão antiga quanto o cristianismo. Na verdade é a forma mais antiga que você encontra lá atrás entre as pessoas que não eram milenistas. Agora, existe um desenvolvimento, no entanto, de uma perspectiva de uma era gloriosa que vai acontecer, mas vai acontecer ainda antes da volta de Cristo. E essa perspectiva é que passou a ser chamada depois de pós-milenismo em contraste com amilenismo. Então, é só para entender um pouco essa visão pós-milenista, eu vou colocar aqui algumas citações, algumas pessoas que são pós-milenistas mesmo explicando isso. O J. Marcellus Kick fala, por exemplo, o seguinte: o pós-milenista espera uma realização das profecias do Antigo Testamento sobre uma era gloriosa da Igreja na Terra através da pregação do Evangelho sobre o poder do Espírito Santo. Ele espera que todas as nações se tornem cristãs e vivam em paz umas com as outras. Ele relaciona todas as profecias com a história e o tempo. Após o triunfo do cristianismo em toda a terra, ele espera a segunda vinda do Senhor. Agora, você nota que isso aqui não é a expectativa de que Jesus Cristo pode voltar hoje. Uma era gloriosa da igreja, através da pregação do Evangelho sobre o poder do Espírito Santo, ainda não levou todas as nações a se tornarem cristãs, certo? Não existe isso nenhum período da história. Pois bem, ele ainda fala o seguinte: após o triunfo do cristianismo em toda a terra, é que o pós-milenista espera ver Jesus voltar. Então Jesus não pode voltar por muito tempo ainda, vocês percebem isso. O Robert Klaus fala assim: o reino de Deus está agora sendo estendido através do ensino e da pregação cristã. Quer dizer, nós já estamos vendo a igreja expandindo, etc. Eu concordaria com isso. Essa atividade fará com que o mundo se torne cristão e resultará em uma longa era de paz e prosperidade chamada milênio. Você nota que ele está chamando o que ainda está no futuro de milênio e não está chamando o presente de milênio. Você nota o modo que ele fala isso. Isso é um detalhe que eu vou esclarecer já já. Ele então prossegue e diz assim: a nova era não será essencialmente diferente da presente, ela emerge à medida que uma proporção crescente dos habitantes do mundo se converte ao cristianismo. O mal não será eliminado, quer dizer, não vai ser um período perfeito, vai ser um mundo imperfeito, cheio de problemas, mas o mal será reduzido ao mínimo à medida que a influência moral e espiritual dos cristãos aumentar. A igreja assumirá maior importância e muitos problemas sociais, econômicos e educacionais serão resolvidos. Este período se encerra com a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos e o juízo final. Então aí está Robert Klaus, O Significado do Milênio, o nome do livro dele, defendendo isso. Outro pós-milenista, no caso agora o Greg Bahnsen, ele fala assim: seu otimismo essencial para a era presente. Ele está descrevendo o que é pós-milenismo. Pós-milenismo, diz ele, tem um otimismo essencial para a era presente. Ele então diz: essa atitude confiante no poder do reino de Cristo, no poder do Evangelho, na poderosa presença do Espírito Santo, no poder da oração e no progresso da grande comissão, distingue o pós-milenismo do pessimismo essencial do amilenismo e do pré-milenismo. E eles gostam de fazer essa alfinetada e dizer que todo mundo que não concorda com eles é pessimista, tá? Mas é um modo de querer mostrar assim a vantagem. Eu acho que muitas vezes o que leva pessoas a se tornarem pós-milenistas é realmente um certo sentimento de eu gostaria que fosse. Tá? Eu acho que existe um pouco disso aí. A pessoa começa a torcer para que fosse isso, e isso, de certa maneira, talvez acaba viciando a leitura que ela faz de textos bíblicos, porque ela não está totalmente objetivamente tentando entender o texto, ela está tentando encontrar uma coisa que dê a ela motivos por essa esperança, sabe? Então, agora, deixa-me dizer um pouco sobre o desenvolvimento do pós-milenismo, então, porque o pós-milenismo, como eu disse, ele começa realmente no século XVII. O primeiro livro que você consegue apresentar, que realmente você pode dizer, aqui nós temos uma pessoa advogando o que nós chamamos de pós-milenismo, é um livro de um inglês, um puritano inglês chamado Thomas Brightman. Ele viveu de 1562 e morreu em 1607. O livro dele chama A Revelação do Apocalipse. E esse livro foi
publicado depois da sua morte. Agora, esse livro, depois que foi publicado, ele influenciou bastante as pessoas ali na Inglaterra e na região ali de fala inglesa do Reino Unido. Então, o que acontece nessa altura é que o Brightman, ele interpretou o livro de Apocalipse de uma maneira que indica um triunfo eventual do cristianismo, estabelecendo em toda a parte o cristianismo como a religião predominante e o cristianismo verdadeiro, não qualquer tipo de cristianismo, mas o mundo em geral sendo assim, essencialmente um mundo convertido. Então, essa visão se torna popular ali na Inglaterra. Essa ideia ganhou muita força entre os puritanos, especialmente com a queda da monarquia, quando Cromwell, um puritano muito sincero, uma pessoa muito piedosa em muitos aspectos, ele, de fato, procurou conduzir a igreja numa direção favorável. E parecia para a Inglaterra que as coisas estavam muito favoráveis para a causa evangélica. E isso, de certa maneira, influenciou. Como você pode observar, se você estudar isso historicamente, o pós-milenismo ele é sempre um reflexo de condições propícias. E ele entra em declínio quando as condições no local onde as pessoas que são pós-milenistas vivem mudam. Por exemplo, aqui no Brasil nós estamos vivendo uma expansão muito grande da fé evangélica nessa altura da história. Então não é surpreendente que o pós-milenismo esteja também ganhando tração. Não está acontecendo isso na Coreia do Norte. Não está acontecendo isso em muitos lugares onde eles estão vendo a fé em declínio. Isso é simplesmente uma observação, uma constatação evidente. Isso não quer dizer que o pós-milenismo em si esteja errado, mas é um fator que se deve levar em conta. Depois que o governo do Cromwell chegou a um fim, muitos puritanos começaram a perder a esperança e a retórica deles começou a mudar também. Com a restauração da monarquia, a monarquia foi muito contrária à causa do evangelho, embora fosse assim alinhado com a igreja anglicana. Não foi uma coisa assim boa para a igreja, para quem realmente acreditava em causa evangélica. Bem, então, eu preciso a essa altura meio que polemizar um pouco, porque nesse estudo nós estamos estudando escatologia avançada, e eu sei que o que eu estou dizendo aqui as pessoas vão dizer, não, isso é mentira, o pós-milenismo é muito mais antigo do que isso, e eles vão dizer Calvino era pós-milenista, Teodoro de Beza era pós-milenista, Agostinho era pós-milenista, Atanásio era pós-milenista. Então, a gente acaba tendo que lidar um pouco com isso, porque isso é assim uma coisa falsa, sabe? Aquilo que nós chamamos hoje de pós-milenismo não havia antes do século XVII, e realmente os pós-milenistas precisam ser mais autênticos nesse ponto, sabe? Eles precisam admitir que o seu ponto de vista é sim algo que só tem representação histórica do século XVII para frente. E isso não quer dizer que eles precisam de abandonar esse ponto de vista, tá? Dá para você acreditar que esse é um assunto difícil, que as pessoas realmente conseguiram elaborar o pensamento corretamente a partir de um certo momento, tá? Tudo bem. Mas, de qualquer maneira, é necessário que se seja bem transparente quanto à relação a isso. Uma coisa, então, que eu quero fazer nessa aula de hoje, só para lidar com isso, porque eu sei que pessoas vão simplesmente dizer, você está dizendo isso porque você não leu, porque você não sabe. E não é, né? Mas assim, sempre a gente é acusado disso, então vamos tratar disso de uma forma mais extensa. O Kenneth Gentry é provavelmente o autor pós-milenista contemporâneo que mais tem insistido nisso e feito essa alegação, e é muito semelhante àquela visão que nós vimos dos dispensacionalistas querer dar antiguidade do ponto de vista deles, com uma série de citações espúrias, igual faz aquele livro, Dispensacionalismo antes de Darby. O Watson, o que ele faz, ele leva a discussão para um departamento em que o leitor mediano não tem condição de investigar. Aí ele reina, sabe, nos leitores dele que não vão nunca poder fazer isso. Pouca gente vai pegar um livro como aquele e vai dizer, deixa eu ver o texto original, ler no contexto, examinar o que está sendo dito aqui para ver se o que ele está dizendo procede. E quando você faz, como eu fiz já e outros fizeram também, você vê que é balela do cara, é simplesmente assim, uma tentativa de dificultar o processo de você desmascarar o argumento dispensacionalista. Mas isso não é assim erudição séria, sabe? É o tipo de coisa assim que não é. Então, o Kenneth Gentry, que é uma pessoa que eu respeito em muitas questões, eu não discordo dele de muitas coisas, eu gosto dele, mas nesse ponto ele tem essa falha. E eu vou só mostrar para vocês. Eu vou apresentar uma série de citações que ele mostra aqui. E eu quero que você veja se existe nessas citações o que nós podemos realmente dizer que está indo na direção do pós-milenismo. Porque o próprio Gentry vai dizer, eu não estou afirmando que existe o pós-milenismo totalmente desenvolvido. Ele vai dizer, não estou dizendo isso não. Ainda bem que ele não diz isso, tá? Mas mesmo assim, a maneira que ele quer usar esses textos é uma coisa que não cabe, tá? Não tem condição de você levar isso muito a sério. E eu vou mostrar o motivo disso simplesmente lendo as próprias citações. E eu quero que você veja se isso aqui não é uma coisa que um amilenista igual eu ou qualquer um outro que é amilenista não vai afirmar prontamente também. Orígenes
Orígenes, por exemplo, bem, o de Orígenes não vou falar não, tá? Porque Orígenes é um caso à parte, né? A escatologia dele era horrível, era simplesmente horrível, não era nada bíblica. Ele acreditava em um universalismo de um tipo mais bizarro, né? Orígenes acreditava que o que aconteceria é que todas as pessoas acabariam sendo salvas, ok? Ele acreditava no inferno temporário, mais um purgatório, então todo mundo ia, né, penar um pouquinho e se dar conta dos seus erros, ia se arrepender no inferno e sendo resgatado de sua dureza de coração, seriam introduzidos na glória. E assim iria até que todo mundo chegasse à salvação por fim. Então ele não acreditava no inferno eterno. Ele acreditava o que seria basicamente um purgatório para todos os pagãos, e os ímpios e os incrédulos de qualquer espécie. E aí, para completar a coisa, Orígenes dizia que quando chegasse nesse ponto, aí Deus diria assim, ótimo, teve bom jogo, vamos jogar de novo? E então ele colocaria de novo um novo mundo e todo mundo voltaria a encarnar. E depois voltaria a ter um universalismo e seria um ciclo infinito disso aí. E aí você volta a ser um ser humano para outra rodada do mesmo jogo. Então é um negócio muito maluco, sabe? E não tem nada a ver com a fé cristã. Eu diria na verdade. Não é uma pessoa que você deveria usar de referência para nada. Então eu cito ele só porque esse homem colocou ele aqui. Eusébio. Eusébio é um fanzaço de Constantino, que escreve uma história da igreja da perspectiva que Constantino foi o grande herói que acabou com a perseguição. Okay? E ele só tem louvores para Constantino. Então, o que ele faz na sua perspectiva, ele passa a ver a história como os maus dias, os dias mesmo de tempos ruins para a igreja, acabaram, porque Constantino pôs um fim nisso. Então, ele é bem assim, Constantino é o cara, tá? Ele fala assim, que Deus, ou herói ainda, como ele fez, colocou de lado todos os deuses e heróis entre nações civilizadas ou bárbaras, ordenou que as honras divinas fossem retiradas de todos e reivindicou obediência a esse comando. Vitorioso sobre os deuses e heróis de todas as épocas e fazendo-se sozinho em todas as regiões do mundo habitável para ser reconhecido por todas as pessoas como o único Filho de Deus? Que Deus, o herói, exposto como nosso Salvador a um conflito tão doloroso, levantou o troféu da vitória sobre todos os inimigos? Ok, então essa é uma citação que isso aqui não tem nada de pós-milenismo, não. Eu quero chamar a atenção a alguma coisa aqui. Ele não está falando sobre coisas que ainda acontecerão, ele está falando sobre coisas que já aconteceram pelo fato do Império Romano ser cristianizado. Vocês notaram isso aqui? Ele coloca as coisas no passado, já aconteceu. Ok, Jesus, depois de sofrer tanto, levantou o troféu da vitória sobre os seus inimigos. Ele diz os deuses que eram cridos por muito tempo estão sendo agora abandonados em todas as regiões do mundo habitável, o modo que eles falavam do quê? Do Império Romano. Das extensões do Império Romano, era como eles falavam ali. Então ele tem essa perspectiva daquilo que eles estão vivendo e vendo realmente a fé cristã sendo estabelecida por lei no Império Romano e as pessoas entrando em grande número para dentro da fé cristã e abandonando o paganismo devido à conveniência que havia para se tornar um cristão naquele contexto e alguns incentivos até do governo muito claros. Ele fala que essas coisas todas foram preditas. Pela pregação do Evangelho, o mundo inteiro participaria das virtudes, da sabedoria e da boa-fé. Ok, eu concordo com isso. A Bíblia nos diz, nós não enfatizamos aqui que o Evangelho foi predito no Velho Testamento de ir para todas as nações? Chamar a gente de todo mundo? Outra citação dele, cumprir-se-á o oráculo que disse que todos os homens não deveriam mais invocar seus deuses ancestrais, nem ídolos, nem demônios, mas o nome do Senhor, e os servirão sob o mesmo jugo. Cumpre-se então a profecia, o oráculo aqui é a profecia, de que lá no Velho Testamento diz que chegaria o dia em que todos os homens deveriam invocar o Deus, o Senhor de Israel, e não os seus deuses ancestrais. Isso é o que acontece hoje. Então isso aqui não tem nada que não seja compatível com outros pontos de vista. Então, quer dizer, você vê que eles estão assim meio no desespero para achar alguma evidência de pós-milenismo, porque eles não têm nada de concreto. Outra frase aqui dele. Há uma profecia de toda a raça humana se afastando do erro e da idolatria e conhecendo o Deus de Israel. Mais uma vez, exatamente, a mesma coisa que todo mundo afirma. Entenda então como as Sagradas Escrituras profetizam que um e o mesmo ser, de nome Cristo, que também é Filho de Deus, será tramado pelos homens para receber as nações por sua herança e governar os confins da terra. Jesus Cristo, de fato, hoje governa até os confins da terra por meio de indivíduos que se convertem e quando Jesus Cristo voltar, então se cumprirá o Salmo 2, que ele receberá as nações por herança num sentido absoluto, né? Outra citação. Depois dessa profecia, o profeta passa a dar testemunho de que, embora toda a terra esteja cheia da glória do Senhor, a raça judaica não participará. Agora, vocês notaram que ele acha que não vai acontecer uma salvação maciça de judeus? Ele diz, não, os gentios é que vão ganhar o evangelho, a salvação vai para eles, os judeus não, eles
vão ficar para trás mesmo. Então você nota que ele não tem uma visão que poderia ser caracterizada como pós-milenista. Ele está dizendo isso muito mais da perspectiva daquilo onde ele está vivendo dentro do Império Romano, e ele é muito otimista nesse sentido. Então, se você lê Eusébio, você vai perceber uma coisa, que ele considera aquilo que aconteceu com Constantino, favorecendo a igreja dessa maneira. Ele viu isso como cumprimento de passagens lá do Velho Testamento que falavam sobre o reino ser dado aos santos do Altíssimo. E, na verdade, hoje em dia ninguém concorda com ele, não. Okay? Isso não se cumpriu com Constantino, não. Deus fez justiça aos santos do Altíssimo? Não, ainda nem fez. Ainda nem fez, porque, na verdade, isso só será feito no dia do juízo. E é no dia do juízo que os santos do Altíssimo possuirão o reino, passarão a reinar com Cristo para sempre. No entanto, Eusébio vai dizer que já aconteceu em nossos dias, aconteceu através de Constantino. Agora, essa é uma interpretação muito ingênua, que não envelheceu bem, porque não é tipo assim, o mundo passou a ser governado por cristãos dali para frente, e assim pelos séculos dos séculos, aleluia, aleluia. Não é isso que aconteceu, não. Então, quer dizer, existe toda uma filosofia errada aqui, mas não é pós-milenismo, é triunfalismo romanista. Vamos então agora falar de Atanásio, porque Atanásio é um outro que eles alegam. O Salvador faz diariamente tantas obras, atraindo os homens à religião, persuadindo a virtude, ensinando a imortalidade, levando ao desejo das coisas celestiais, revelando o conhecimento do Pai, inspirando a força para enfrentar a morte, manifestando-se a cada um e deslocando a impiedade da idolatria. E os deuses e espíritos dos incrédulos não podem fazer nada disso, mas sim se mostrarem mortos na presença de Cristo, sua pompa sendo reduzida à impotência e vaidade, considerando que, pelo sinal da cruz, toda a magia é interrompida e toda a feitiçaria reduzida a nada. Todos os ídolos estão sendo abandonados e deixados, e todo o prazer indisciplinado é reprimido, e todos estão olhando da terra para o céu, pois o Filho de Deus é vivo e ativo e trabalha dia após dia e traz a salvação de todos. Mas diariamente se prova que a morte perdeu todo o seu poder e prova-se que os ídolos e espíritos estão mortos em vez de Cristo. Ok, isso é uma declaração de que o mundo todo vai se tornar majoritariamente cristão, ou é uma declaração de que a fé cristã ela é muito mais convincente, muito mais robusta, de modo que ela consegue converter pessoas de todas as fés, todas as crendices, todas as bruxarias e todas as coisas desse tipo, para abandonar isso em prol de se converter a Cristo, porque a fé cristã é tão forte na sua apologética, na sua apresentação. É isso que ele está dizendo. Mais uma vez, não existe nenhuma declaração aqui que seja distintamente pós-milenista ou nada do tipo. É só uma questão, de novo, uma afirmação que eu faria bem tranquilamente em relação a isso. E a gente vê isso acontecendo mesmo, né? Outras citações dele. Todos os pagãos de qualquer região, abjurando sua tradição hereditária e a impiedade dos ídolos, estão agora colocando sua esperança em Cristo e alistando-se sobre ele. Está vendo o que ele está dizendo? Ele não está dizendo uma coisa futura, não. Ele está dizendo já no presente a gente vê isso. Tem gente aí de todas as religiões aí abandonando isso aí para virar cristão. E continua acontecendo até hoje. Atanásio também fala assim: é certo que você perceba e tome como a soma do que já declaramos e se maravilhe excessivamente, a saber, que desde que o Salvador veio entre nós, a idolatria não apenas não aumentou mais, mas o que havia está diminuindo e gradualmente chegando ao fim. E não apenas a sabedoria dos gregos não avançava mais, mas o que existe está agora desaparecendo. E para resumir o assunto, veja como a doutrina do Salvador está crescendo em toda parte, enquanto toda a idolatria e tudo o que se opõe à fé de Cristo está diminuindo diariamente, perdendo poder e caindo. Pois como quando o sol nasce, a escuridão não prevalece mais, mas se alguma mais ainda for deixada em qualquer lugar, ela será expulsa. Assim, agora que a divina aparição da palavra de Deus chegou, a escuridão dos ídolos não prevalece mais e todas as partes do mundo, em todas as direções, são iluminadas por seu ensinamento. Então aqui você nota uma perspectiva de que o que já aconteceu com a vinda de Cristo já trouxe essa mudança. E desde que Jesus veio, a primeira vinda, a idolatria no mundo está diminuindo e está gradualmente chegando ao fim. Ele fala que está chegando ao fim numa perspectiva mundial? Não, naquela região do mundo onde eles estão. É essa a perspectiva aqui realmente, mais uma vez. Agora, de forma alguma, essa perspectiva de que um dia não haverá mais trevas, necessariamente significa que isso acontecerá antes da segunda vinda. É certo que ele quer dizer que, quando se completar o número dos eleitos, então Cristo voltará, então isso vai deixar com que nenhuma escuridão mais haja, eventualmente. Outra citação dele. Então, de Dan a Berseba foi proclamada a lei, e somente na Judéia foi Deus conhecido, mas agora a sua voz se elevou a toda a terra, e toda a terra foi preenchida com o conhecimento de Deus,
E os discípulos fizeram discípulos de todas as nações, e agora se cumpriu o que está escrito, eles serão todos ensinados por Deus. É interessante que ele coloque isso tudo no passado. Vocês notaram o que eu estou dizendo? Ele está vendo os desenvolvimentos que já aconteceram na sua geração, com a evangelização de tudo quanto é lugar no mundo, como sendo já o cumprimento dessas coisas. Então a expectativa dele não é de um desenvolvimento pós-milenista, é de um cumprimento daquilo que realmente está pedido no Velho Testamento, uma globalização da fé cristã entre as nações, que nem é assim a maioria das pessoas lá que são salvas, mas um bom número de pessoas já foram e a fé se expandiu bastante. Última citação de Atanásio. Quem então é aquele que fez isto? Ou quem é que uniu em paz homens que se odiavam, senão o amado Filho do Pai, o Salvador comum de todos, Jesus Cristo, que por seu próprio amor suportou todas as coisas para a nossa salvação. Vocês notaram o tempo verbal? Passado. Quem é que uniu em paz os que antes se odiavam? Está falando de algo já realizado. Pois desde os tempos antigos foi profetizado sobre a paz que ele, Jesus, introduziria, onde a Escritura diz, eles converterão suas espadas em enxadões ou em arados, e seus piques ou suas lanças em foices, e nação não tomará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isso, gente, é importante observar porque ele está interpretando Isaías 2 como algo que se cumpre ali. E veja que o pós-milenismo entende que aquilo que aconteceu até agora, até mesmo com as missões chegando aos cantos mais remotos da Terra, muito mais extenso do que qualquer coisa que Atanásio tinha visto, essas pessoas dizem, não, ainda não é um cumprimento adequado para a ideia de que de Sião sairá a lei e as pessoas do mundo inteiro vão subir para Jerusalém. Eles estão dizendo que essa questão de fazer com que as armas de guerra se tornem instrumentos de fazenda, os pós-milenistas estão dizendo, não, ainda tem guerra, então ainda tem profecia para se cumprir. Atanásio está dizendo o contrário. Ele está dizendo, já aconteceu uma pacificação de povos violentos através do Evangelho. Essa é a minha posição, isso não é pós-milenismo, não. Então, assim, você deve notar que é uma coisa surpreendente ver pessoas citando coisas assim para dizer que você encontra nos pais da igreja indícios de pós-milenismo. É o contrário de pós-milenismo que você encontra aqui. A citação prossegue e ainda fala assim, e isso pelo menos não é incrível, visto que mesmo agora presente, aqueles bárbaros que têm uma selvageria inata de maneiras, enquanto eles ainda sacrificam aos ídolos, são loucos uns com os outros e não podem suportar ficar uma única hora sem armas. Mas, quando eles ouvem um ensinamento de Cristo, imediatamente, em vez de lutar, eles se voltam para a agricultura. Em vez de armar suas mãos com armas, eles se levantam em oração e, em uma palavra, em vez de lutarem entre si, doravante, eles se armam contra o diabo e contra os espíritos malignos, subjugando-os pelo autocontrole e pela virtude da alma. Mais uma vez, gente, isso aqui é mostrar que a profecia lá de Isaías 2 não se refere a um período futuro, se refere ao presente. É o que a mensagem do Evangelho faz com as pessoas quando o Evangelho chega em povos que são totalmente violentos. Então isso aqui é anti-pós-milenismo e não é pós-milenismo, não tem nada disso. Então dizer assim, mas é otimista. Cara, eu sou otimista e eu sou uma pessoa que não estou convencido do pós-milenismo. Eu entendo o que é o pós-milenismo e não me convence. Então assim, isso que eles estão fazendo com essas pessoas não é uma coisa assim de uma validade histórica, sabe? E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de abordagem. Bem, vamos então agora falar de Agostinho. Agostinho, claro, já é um pouco posterior aqui a esses outros, ele viveu de 354 a 430. Veja as citações que o Gentry apresenta para mostrar que Agostinho tem já um pensamento na direção do pós-milenismo. Ele fala assim, além disso, já vemos as coisas esculpidas e fundidas, isto é, os ídolos dos falsos deuses, exterminados pelo Evangelho e entregues ao esquecimento como da sepultura. E sabemos que essa profecia se cumpre nisso mesmo. Mais uma vez, onde está o pós-milenismo? Que ele está dizendo que pessoas dos pagãos se tornando cristãos, destruindo suas imagens. Isso já é, nesse momento, um cumprimento da profecia do Velho Testamento de que o Evangelho vai para as nações e gentios se convertem ao cristianismo. Então não é nenhuma expectativa de tomar proporções maiores para o futuro. Não existe isso aqui. Agostinho também diz, as tendas da Etiópia terão muito medo, as tendas da terra de Midian. Essa é uma citação da Bíblia e ele explica. Isto é, mesmo aquelas nações que não estão sob a autoridade romana, submetidas, aterrorizadas com as notícias de tuas obras maravilhosas, se tornarão um
povo cristão? Ficaste zangado com os rios, ó Senhor? Ou foi tua fúria contra os rios? Ou tua ira foi contra o mar? Isto é dito porque ele não vem agora para condenar o mundo, mas para que o mundo por ele seja salvo. Então, a primeira vinda de Cristo é exatamente para levar o evangelho às nações. E ele diz, até essas nações que estão aí além das fronteiras do Império Romano, sim, elas se tornarão também um povo cristão. Então, isso não pode ser tomado como uma ideia de que ele quer dizer que a maioria das pessoas lá nessas regiões do mundo se tornarão convertidas. Agostinho achava que era assim a condição do Império Romano no qual ele vivia? Não, ele não tinha ilusão nesse sentido, não. Ele sabia que era uma minoria ali entre eles que eram convertidos. E ele não está numa expectativa de que aconteça coisa necessariamente maior além fronteiras do Império Romano. Ele está dizendo que o Evangelho chegará a essas outras nações, assim como chegou entre nós também. Haverá também nações cristãs além dessas fronteiras do Império Romano. Próxima citação de Agostinho. Quando a igreja será expurgada de todos os elementos perversos, agora misturados entre seus membros, e Cristo governará pacificamente em seu meio. Essa citação aí é aquilo que vai acontecer durante um milênio pós-milenista ou que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar e reinar na Terra durante toda a eternidade? É de novo a eternidade. Não é um milênio. São citações assim de coisas que não tem nada a ver. E mais uma vez, assim, quando eu vejo esse pessoal pegando citações assim e usando isso, aí eu sei que realmente eles não têm evidência, sabe? Eles não leram os pais da igreja e acharam nada de concreto. O melhor que eles acharam é isso aqui. E isso aqui não é pós-milenismo. É aquele tipo de atitude que diz assim, mas a maioria das pessoas não leem tanto assim os pais da igreja, então a gente fala isso que vai colar. Cola com as pessoas que não foram não desavisados. Agostinho era um amilenista. E isso é muito claro, eu já li bastante de Agostinho, eu posso falar com certeza que ele não tem nada de pós-milenismo na sua perspectiva. Agostinho acreditava na possibilidade clara de Jesus Cristo voltar nos dias dele. Ele não achava que não, ainda tem muita coisa boa que tem que acontecer profetizada que não se cumpriu. Ele não tinha nada disso. Eu só quero demonstrar isso aqui um pouco. Olha só, na Cidade de Deus, ele tem uma preocupação de advertir certas pessoas na sua geração que estavam se iludindo com a ideia de que não se deveria acreditar que a volta de Cristo poderia acontecer tão breve, porque eles achavam que a interpretação que nós temos do Apocalipse indica que existem certas coisas ainda para se cumprir, que Jesus não pode voltar no nosso tempo de vida ainda. Esse era o problema que Agostinho vai combater. Então, Agostinho, ele pensa da seguinte maneira, olha só, a primeira coisa que ele vai mostrar é o seguinte, que Jesus não volta antes da manifestação do anticristo. Isso é uma coisa que ele pensa claramente. Ele acredita que o anticristo não chegou até o seu tempo de vida e eu concordaria com ele, não tinha chegado mesmo não. E aí ele vai dizer o seguinte, mas a manifestação do anticristo, ele entende, se dá no fim da história humana. Porque ele não pensa no anticristo como uma sequência de líderes ocupando um determinado cargo, ele pensa que é um indivíduo que vai ser pego vivo com a segunda vinda. Eu não entendo que é assim que a profecia se cumpriu, mas ele estava nessa expectativa. Então ele vai entender o Apocalipse de maneira que a besta do Apocalipse e o anticristo são sinônimos, porque a besta do Apocalipse é o anticristo no livro de Apocalipse. E então ele entende que a besta do Apocalipse aparecerá no momento quando houver 10 reis governando sobre o mundo, ok? Essa é a sua perspectiva. Naquele momento em que ele estava vivo, era desse modo? Havia 10 reis governando o mundo? Não. Então olha só, por causa disso, algumas pessoas estavam dizendo, então Jesus não pode voltar por muito tempo, porque a configuração não está pronta. Então, com essas coisas em mente, olha o que ele escreve. Mas quem lê essa passagem, mesmo que desatento, não deixará de perceber que o reino do anticristo assaltará ferozmente a igreja, embora por um período muito curto de tempo, bem antes do juízo final, por meio do qual Deus inaugurará o reino eterno dos santos. Quanto aos 10 reis, que o anticristo aparentemente encontrará na pessoa de 10 indivíduos quando ele vier, confesso que tenho receio de que isso possa se provar enganoso e que ele possa aparecer inesperadamente, mesmo enquanto não houver 10 reis vivendo no mundo romano. Pois quem garante que esse número 10 não indique meramente a totalidade dos reis que devem preceder sua vinda? Pois o número 1107, entre outros, são tão frequentemente usados de forma simbólica para indicar uma totalidade que nem é necessário enumerar exemplos disso. Isso é muito interessante. O que Agostinho acabou de dizer? Ele disse, olha, tá, eu entendo a interpretação que está rolando aí, que os 10 chifres da besta são 10 reis. Então isso indica que antes do anticristo aparecer, o que vai estar dominando o mundo bem antes seriam então 10 reis humanos, certo? Mas olha, gente, esse número pode ser simbólico. Em Apocalipse é muito frequente ser simbólico, então não amarre muita expectativa a isso. Eu não estou confiante de que isso é uma interpretação válida,
Talvez seja, mas não precisa de ser. De modo que, olha o que ele diz aqui, nada impede que o anticristo apareça imediatamente. Imediatamente. E Agostinho claramente vê o anticristo aparecendo bem antes do juízo final. Aquela ideia de uma apostasia no final dos 1000 anos, quando Satanás é de novo solto. É assim que Agostinho está vendo isso. Então, Agostinho está dizendo para as pessoas, gente, ninguém diga, Jesus não pode voltar no nosso tempo de vida. Só porque o Império Romano agora não está subdividido sob 10 reis. Você fica achando que vai acontecer isso, dizendo, Jesus não pode voltar por enquanto, porque não está assim a configuração política do nosso império, que é o maior império do mundo. Então, o anticristo só pode aparecer quando estiver assim primeiro. Ele diz, não, cara. O anticristo pode de repente aparecer agora e já cumprir isso e já estarmos no juízo final, pegando esse carinha ainda vivo e Jesus o destruindo. E esses 10 reis pode ser simplesmente um número simbólico para representar a totalidade dos governantes que precedem o seu reinado. Entendeu como que é essa questão? Então, assim, isso é tão importante observar, porque aqui é um exemplo de uma citação de Agostinho, e isso aqui é o último livro que ele escreveu, tá? Cidade de Deus. Isso aqui totalmente desmonta qualquer perspectiva de você dizer, Agostinho tinha uma expectativa de que o evangelho ainda teria que avançar muito, e o mundo teria que ser cristianizado. Ele tinha essa perspectiva otimista, pós-milenista. Não, ele não tinha. Ele acreditava na possível volta de Cristo em seu tempo de vida, e o que ele tinha muito por certo que aconteceria ainda era uma apostasia liderada pelo anticristo. Então, assim, não existe nada desse negócio. E depois o Gentry fala que havia uma opção de gente no período medieval, que era basicamente pós-milenista. Ele não dá citações. Aí fica difícil, né? Você vai ter que escarafunchar os livros sozinho? Não, ele que faça, né? O ônus da prova está sobre ele. E aí ele começa a falar de João Calvino. E João Calvino não era pós-milenista. E é impossível. Vocês têm visto aqui nas citações que eu tenho trago para vocês, como Calvino faz isso. É muita forçação de barra. Primeiramente, veja essa citação dele aqui nas Institutas, no livro 1, onde ele fala assim, nossa doutrina, porém sublime, acima de toda a glória do mundo, invicta acima de todo poder, importa que seja enaltecida, pois não é nossa, mas do Deus vivo e de seu Cristo, a quem o Pai constituiu rei, para que domine de mar a mar, desde os rios até os confins da terra. E de tal forma, em verdade, deve ele imperar que, percutida só pela vara de sua boca, a terra toda, com o seu poder de ferro e bronze, com o seu resplendor de ouro e prata, ele a despedaçará como se outra coisa não fosse, senão diminutos vasos de oleiro, na exata medida em que os profetas vaticinam ou profetizam acerca da magnificência do seu reino. Então, pessoas pegam essa passagem e dizem, veja só, Calvino aqui está dizendo que o evangelho vai converter o mundo inteiro, mas não é. Se você observar, ele só está dizendo que a nossa causa vai vencer. Mesmo que o mundo seja sempre, em sua maior parte, rebelde, um dia Jesus volta, ele elimina toda a resistência, ele ressuscita os mortos justos e para eles ele terá um reino eterno. Isso aqui não está falando de um reino temporário, está falando de um reino que vai durar para todo sempre. Então, isso vai acontecer em todos os pontos de vista, não é nada que indique algum elemento de pós-milenismo. Veja o que o Kenneth Gentry alega sobre Calvino. Ele diz, descobrimos essas expectativas pós-milenistas em vários lugares de seus comentários. Veja que ele está dizendo que Calvino tem essas expectativas que são as crenças dos pós-milenistas e você descobre isso em vários lugares dos seus comentários. Então, além dessa passagem que eu acabei de citar, que é uma das que Gentry usa, ele então pega essas outras passagens aqui que eu vou ler só aqui. Tudo que está em aspas aqui agora em seguida, em azul aqui, é a passagem do Calvino que ele cita, isso aqui é direto do livro dele, chamado Ele Terá Domínio, o livro do Kenneth Gentry. E o Gentry então cita Calvino falando assim, ele fala da montanha de Deus sendo tão exaltada acima das outras, que sua glória e maravilha serão conhecidas por todo o mundo, a fim de que Deus possa ser adorado ali. Naturalmente isso acontece na eternidade, mas para esse pessoal não. Miqueias proclama como todo o mundo será levado a Deus na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta reunificação já começou, está ocorrendo agora e continuará até o fim do mundo. Então, como na volta de Cristo, ele fará um mundo totalmente de justos, aí ele diz, está vendo aqui, expectativa pós-milenista. Novamente, nada a ver. Outra passagem de Calvino. Jesus Cristo foi designado o Senhor, não apenas de um canto do mundo, mas de todas as nações. Bem, todo mundo crê isso, de novo.
Jesus Cristo silenciará o clamor e a animosidade do mundo e, em vez de a humanidade se envolver no mal, eles mudarão sua maneira de se comportar, preocupando-se o suficiente para ajudar uns aos outros. Ok, mais uma vez, isso não é nada que é peculiar a um ponto de vista pós-milenista. Outra frase, a última dessas citações que ele apresenta: como o reino de nosso Senhor Jesus Cristo mal começou, é necessário que ele seja implementado pouco a pouco, até atingir sua plena perfeição. Ok, isso aqui, de novo, isso aqui é amilenismo perfeitamente. Jesus começou a reinar desde que ele foi assunto ao céu e ele foi entronizado, e desde lá, pouco a pouco, mais pessoas são salvas e continuará assim até que atinja a sua perfeição, o que acontecerá na sua segunda vinda. Qual que é a dificuldade aqui? Ele não fala antes da segunda vinda, não tem nada disso aqui. Pelo contrário, o que vocês devem lembrar, as coisas que Calvino fala em outros lugares são definitivamente, mas definitivamente contrárias a um pensamento pós-milenista em Calvino. E isso a gente não pode ignorar. E eu já lidei uma série de coisas desse tipo. Vocês viram recentemente nossa aula de Daniel, capítulo 12, que no finalzinho do seu comentário de Daniel, que foi um dos últimos comentários que ele escreveu, 1561, o comentário de Daniel, ele então fala: a era toda da igreja vai ser uma era em que o povo de Deus na terra, a igreja, vai passar por uma intensa tribulação e tremenda oposição, e isso vai ser até Jesus voltar. Então, quer dizer, não tem como você pegar essas coisas de Calvino, selecionar só algumas coisas que ele fala e diz, aqui ele era pós-milenista. Você pode fazer isso com essas minhas aulas. Achar um tanto de trecho aí, que se você selecionar só aquilo e apresentar, você convence alguém que está olhando só aquilo, que eu sou um pós-milenista, ora. Então, isso é até desonesto, sabe? Eu não sei, assim, por que o pessoal faz isso? Porque mesmo que Calvino fosse pós-milenista, isso não prova nada. Muitos bons homens de Deus foram pós-milenistas. Estavam errados. Não é só porque respeito demais John Owen que eu vou dizer, então, eu vou ter que ser pós-milenista também, porque o John Owen, não é assim com o Calvino também, ou com nenhum. De modo assim, que não existe muito isso, mas é só aquela tentativa de dar uma antiguidade para o conceito que, de fato, ele não tem. E é isso que eles estão buscando, é por isso que eles estão tentando fazer isso. Eu quero mostrar só mais alguns exemplos aqui de como, se você lê Calvino realmente, você não é uma pessoa que está lendo um livro de um pós-milenista que extrai as partes que eles querem, mas se você é um leitor real de Calvino, você vai se deparar com coisa que vai desmontar esse argumento deles. Como, por exemplo, o comentário dele de Mateus 24. Veja esses versos aqui, versos que muitos pós-milenistas têm uma interpretação preterista deles, e eles vão dizer que isso aqui aconteceu lá na queda de Jerusalém. Calvino não concorda não, mas deixa eu ler o texto aqui, veja só como que isso aqui é. Logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com poder, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então vocês lembram quando nós estudamos essa passagem? Isso aqui é a segunda vinda de Cristo, quando ele volta sobre as nuvens em glória, com todos os anjos, em juízo sobre a humanidade. Então isso é a interpretação que os amilenistas dão, e você vê que o Calvino está nessa direção. Só que olha como que ele comenta essa passagem aqui, o verso 30 especificamente. Ele fala assim: ele, referente a Jesus, declara que aparecerá abertamente em sua última vinda, rodeado pelo poder celestial, que será um sinal erguido em um local elevado. Ele voltará os olhos do mundo inteiro sobre si mesmo, percebendo que a maior parte dos homens desprezaria a sua doutrina e se opõe a seu reinado. Ele ameaça também contra o luto e lamentação de todas as nações, porque é apropriado que, por sua presença, ele esmague e destrua os rebeldes que, enquanto ele estava ausente, desprezaram sua autoridade. Deixa eu interromper a leitura da citação de Calvino nesse ponto. Agora vocês notam que ele está dizendo que Jesus está dizendo: olha, eu vou voltar com as nuvens e vai vir um choreiro, porque todas as tribos da terra vão se lamentar vendo o Filho do Homem. E aí ele diz, Calvino comenta, a maior parte dos homens, a maior parte da humanidade desprezaria a sua doutrina, a fé cristã, e se opõe ao seu reinado. Isso aqui é pós-milenismo? Totalmente contrário. E aí ele fala assim, e por isso então ele ameaça, ele diz, as pessoas vão chorar e lamentar. Veja que não é lágrimas de arrependimento, é lágrimas de
serem flagrados em pleno desafio da autoridade do juiz de toda a terra. A citação de Calvino então prossegue e ele explica melhor. Ele diz isso, Jesus diz isso em parte para levar os arrogantes e refratários ao arrependimento, atingindo-os com terror, e em parte para confirmar as mentes dos seus seguidores em meio a tão grande obstinação existente no mundo. Ou seja, por que Jesus fala isso? Por que ele conta isso? Bem, por um lado, para advertir quem não está seguindo, e por outro lado, para meio que encorajar os seguidores que vão estar no mundo, percebendo que eles são sempre uma minoria, que o mundo é obstinado contra Cristo, não quer saber de Cristo, e então, para não desanimar, falar assim, mas Jesus, quando chegar, ele vai pôr ordem nessa bagunça. Não é assim que a gente trata a volta de Cristo? O mundo está um caos, mas Jesus vai chegar. Essa é a expectativa aqui. Pois não é leve motivo de ofensa ver o ímpio viver sem preocupação, porque pensam que sua zombaria de Deus permanecerá impune. E, novamente, não há nada a que estejamos mais propensos do que sermos cativados pelas seduções da prosperidade que eles desfrutam, de modo a perder o temor de Deus, para que a alegria pela qual estão intoxicados não desperte a inveja dos crentes. Cristo declara que, por fim, se transformará em luto e ranger de dentes. Esse mundo, é aquilo que Jesus disse, vocês vão chorar e lamentar e o mundo se alegrará, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E aí Calvino continua e conclui essa passagem dizendo assim, ele, Jesus, alude, eu acho, a Zacarias 12:11, onde Deus, informando-os de que uma impressionante exibição de seu julgamento será feita em breve, declara que haverá lamentação em cada família, como geralmente não é visto no funeral de um filho primogênito. Não há razão, portanto, para que qualquer pessoa deva esperar a conversão do mundo. Pois, finalmente, quando será tarde demais e não lhes trará nenhuma vantagem, eles olharão para aquele a quem traspassaram. Aí está a perspectiva de Calvino. Calvino era pós-milenista, ele tinha expectativa de que o mundo vai se converter. Calvino fala expressamente o oposto, vocês notaram? Não há razão, portanto, para que qualquer pessoa deva esperar a conversão do mundo. Calvino diria para qualquer pós-milenista, cara, que ilusão. Não é isso que você encontra na Bíblia, não. Então não é nem que ele deu brechas para isso, que ele foi nessa direção. Ele é outro tipo de escatologia. Nenhum pós-milenista se expressa como Calvino em vários trechos. Olha também o comentário dele de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. O apóstolo Paulo diz sobre os últimos dias virão tempos difíceis. A expectativa que Paulo expressa ali não é pós-milenista. Ele diz, Timóteo, nós estamos vivendo os últimos dias e a gente sabe como é que serão os últimos dias. Já é profetizado lá no Velho Testamento que os últimos dias será intensa batalha, oposição à causa de Deus, perseguição ao povo de Deus, um grande conflito. É assim. É por isso que Paulo fala, gente, você tem que vestir a armadura de Deus para poder resistir no dia mal, porque nós estamos aqui no meio de um conflito intenso. E agora olha como que Calvino explica, 2 Timóteo 3, verso 1, ele diz, nos últimos dias, ele, Paulo, inclui a condição universal da igreja cristã. Ou seja, o que Paulo quer dizer quando ele fala os últimos dias serão assim? Os homens serão perversos, desobedientes aos pais, sem afeição natural, mais amores dos prazeres que pessoas que amam a Deus. O que ele quer dizer nesses últimos dias? Calvino explica, ele inclui a condição universal da igreja cristã. Quer dizer, até a volta de Cristo. Todo o período, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, será assim. Nos últimos dias, os homens serão perversos e irão de mal a pior no mundo. É isso que Calvino diz aqui. E ele prossegue. Ele também não compara a sua época com a nossa, mas pelo contrário, informa a Timóteo qual será a condição futura do reino de Cristo. Ou seja, não vem dizer que o apóstolo Paulo está descrevendo só a época em que ele vivia, mas não a nossa. Não. É o tempo todo, até Jesus voltar. E ele explica, pois muitos imaginavam algum tipo de condição que seria absolutamente pacífica e livre de qualquer aborrecimento. Em suma, ele, Paulo, quer dizer que não haverá, mesmo sob o evangelho, tal estado de perfeição em que todos os vícios sejam banidos e virtudes de todo tipo floresçam. E que, portanto, os pastores da igreja cristã terão tanto a ver com homens maus e ímpios, quanto os profetas e sacerdotes piedosos tiveram nos tempos antigos, ou seja, no Velho Testamento. Daí resulta que não há tempo para a ociosidade ou para o repouso. Quer dizer, você, ministro cristão, você está vivendo os últimos dias? Vai ser uma luta, uma atrás da outra. Você vai ter que matar um leão por dia e às vezes os 2 tigres também. Então, o que você tem que fazer é encarar essa luta com essa seriedade e não
baixar a guarda e não ficar com a ilusão de que as coisas estão para melhorar. Essa é a perspectiva de Calvino, gente. Isso aqui é milenismo clássico. É o que a igreja sempre ensinou, só mais recentemente que existe essa visão que o mundo todo vai se converter, que nós hoje chamamos de pós-milenismo. Então, definitivamente, Calvino não era pós-milenista e o Robert Strimple fala assim: o pastor Dietrich começa com uma longa história de pós-milenismo. A esse respeito, eu simplesmente aconselharia o leitor a fazer a pesquisa necessária e avaliar por si mesmo as declarações escatológicas de cada um dos teólogos citados como nascentes ou pós-milenistas completos. Quer dizer, início de pós-milenismo ou pós-milenismo completamente desenvolvido, antes de aceitar essa caracterização de sua posição. Por exemplo, a documentação citada para Atanásio no livro anterior de Gentry, Ele Terá Domínio, consiste inteiramente em declarações de Atanásio mostrando que o grande progresso do evangelho é esperado. Com base nesse critério, praticamente todo teólogo cristão poderia ser considerado pós-milenista. Outro exemplo, Gentry lista João Calvino como pós-milenista incipiente. Isso certamente virá como uma surpresa para os estudiosos de Calvino, que viram a segunda confissão helvética como um eco do ensino de todos os reformadores líderes, e de Calvino em particular. No artigo 11, você encontra escrito assim: condenamos, além disso, os sonhos judaicos de que haverá uma idade áurea na terra antes do dia do juízo, e que os piedosos, tendo subjugado todos os seus inimigos ímpios, entrarão na posse de todos os reinos do mundo. Pois a verdade evangélica em Mateus 24, 25, Lucas 18 e o ensino apostólico em 2 Tessalonicenses 2, 2 Timóteo 3 e 4 apresentam coisa inteiramente diversa. Ou seja, é outra coisa totalmente. Agora, isso aqui é interessante. Você lê essa citação aqui da confissão helvética, e se você mostra isso para um pós-milenista que está teimando nisso, ele vai dizer, isso aí foi escrito para combater pré-milenismo, não pós-milenismo. Sim, justamente naquela época não tinha pós-milenismo. Por que alguém escreveu alguma coisa para combater pós-milenismo? Agora, o ponto é que o modo que eles expressaram acaba que atinge não só o pré-milenismo em que eles miraram, mas atinge em cheio o pós-milenismo. Vocês viram? Deu até relâmpago na hora. Ok. Mas veja só, deixa-me ler com vocês essa passagem. Os sonhos judaicos de que haverá uma idade áurea na terra antes do dia do juízo. Isso aqui é interessante, porque o juízo final, tá? No judaísmo, eles acreditavam que o mundo iria melhorar e ia se tornar uma maravilha antes do juízo final. Essa era uma expectativa que eles tinham. Mas eles não acreditavam que isso aconteceria com uma segunda vinda do Messias. Eles acreditavam que isso aconteceria como resultado da primeira vinda do Messias. E aí as pessoas estão dizendo só que não vai ter o quê? Não vai ter essa era, essa idade áurea na terra antes do dia do juízo. Que tipo de era que não vai ter? Uma era em que os piedosos, tendo subjugado todos os seus inimigos ímpios, entrarão na posse de todos os reinos do mundo. Nem com a volta de Cristo, nem sem a volta de Cristo, não haverá nada disso antes do juízo final. Ou seja, isso aqui elimina qualquer capacidade de um pré-milenista adotar isso como sua confissão de fé com subscrição integral, ou também de qualquer pós-milenista, porque isso anula essa ideia. Eles dizem o que você encontra em Mateus 24 e 25 não condiz com isso. Os pós-milenistas dão um jeito de colocar Mateus 24 e 25 de uma maneira em que encaixa com isso. Eles fazem com que tudo ali que é ruim aconteça já na destruição de Jerusalém, de modo que é tudo preterista. E aí eles dizem, tá vendo? Então nada aqui impede de que haja uma cristianização completa do mundo. Mas só que quem escreveu essa confissão de fé diz, Mateus 24 e 25 totalmente exclui a possibilidade de uma era áurea antes do juízo final. Então a interpretação que eles estão dizendo aqui dessas passagens bíblicas, ou também Lucas 18, aquela ideia de que Jesus disse, o reino de Deus não virá de forma visível. E quando Jesus voltar, haverá fé na terra, ele encontrará fé na terra. Essas percepções de Jesus não condizem com o pós-milenismo. Conforme eles dizem, não vai ter uma questão mundial de fé, englobando os reinos do mundo todo serão submissos a Cristo antes da segunda vinda, que é o ponto em que eles entendem que haverá o juízo final. Segundo Tessalonicenses 2, a grande apostasia. A apostasia continua até quando? Até Jesus Cristo voltar. Aí ele pega o anticristo e mata ele com sopro de sua boca quando ele volta nas nuvens. Segundo Timóteo 3 e 4, que acabamos de ler. A questão de que nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, porque os homens serão tudo de ruim. E eles dizem então, olha, não tem nada disso na Bíblia não, tá? Essa ilusão aí de que antes do juízo final vai ter essa era de ouro, isso aí é uma ilusão judaica.
E eu diria que é mesmo. O próprio Benjamin Warfield, que foi um pós-milenista, admitiu ao seu amigo, o Samuel Craig, que ele que documenta isso, que o amilenismo, do tipo que era defendido pelos holandeses, o Bavinck e o Kuyper, nas palavras de Benjamin Warfield, é a visão protestante histórica, conforme expressa nos credos do período da Reforma, inclusive nos padrões de Westminster. Ou seja, Benjamin Warfield, que era pós-milenista, ele tem o conhecimento adequado para dizer, não, mas o meu ponto de vista não é realmente a visão majoritária da Reforma Protestante. O período da Reforma não tinha isso mesmo, não. Os credos, você pegar ali Confissão Helvética, as visões ali de Westminster, esses outros documentos também, o que você vai achar ali, ele vai dizer, na verdade, o tipo de escatologia que você encontra em Bavinck e em Kuyper, ou seja, amilenismo. Bem, então, o Richard Muller, mais um testemunho. Esses caras sabem o que estão falando. Poxa, se o Benjamin Warfield fala isso, Richard Muller também. Ele diz, a ortodoxia protestante, tanto luterana quanto reformada, rejeita a noção de um milênio terrestre a surgir ainda no futuro e entende o texto de Apocalipse 20, como uma referência ao reinado da graça entre a primeira e a segunda vinda visível de Cristo, a era da igreja militante. Veja então, o milênio na visão que nós podemos chamar de ortodoxia protestante, seja da ala reformada, seja da ala luterana, entende que o milênio é todo o período desde a ressurreição de Cristo até a sua segunda vinda. Agora veja, antes do século XX, a perspectiva sobre Apocalipse 20, que vê ali todo o período da ressurreição de Cristo até a segunda vinda, como sendo retratada pelo milênio, é a visão milenista. Só no iníciozinho mesmo do século XX é que você tem gente que tem uma visão pós-milenista que começa a contemplar. Eu acho que nossa interpretação de Apocalipse 20 não é boa, mas eu gosto do pós-milenismo. A gente não tem como meio que corrigir nossa interpretação historicista de Apocalipse 20 porque ela não sustenta não. E aí começou essa reformulação. Mas isso é aos poucos, tá? Se você pegar o Loraine Boettner, por exemplo, e ele escreveu na década de 50 defendendo o milênio pós-milenista, ele ainda insiste que o milênio é totalmente futuro. Nós ainda não chegamos no período dos 1000 anos retratados em Apocalipse 20, porque isso ainda está por vir. Só que, como eu falei, isso depende muito do historicismo, que já é totalmente desacreditado. Então, o que você faz com isso? Bem, o que você tem que fazer, se você ainda quiser manter o pós-milenismo, você tem que falar, os pós-milenistas anteriores erraram na sua interpretação do Apocalipse. Nós vamos ter que arranjar outra interpretação do Apocalipse, tipo... Quem sabe a gente alega que ela foi escrita antes da queda de Jerusalém e a gente dá uma interpretação preterista que ela não diz nada a não ser que Jerusalém vai cair. Aí o que significa o capítulo 6? Jerusalém vai cair. E o 7? Jerusalém vai cair. E o 8? Jerusalém vai cair. O 9? Jerusalém vai cair. Tá. E o 10 até o 19? Jerusalém vai cair. Então, aí você faz isso com o Apocalipse, que é tipo assim, o super recado que Deus quer dar para todas as igrejas é que Jerusalém vai cair. Aí você joga o Apocalipse para um remoto passado, agora para nós já é irrelevante, e aí você acaba tendo uma possibilidade de dizer esse período sombrio todo de flagelos e coisas assim, que é uma caracterização na realidade da nossa era, da era da igreja militante. Você diz, não, a igreja vai para dias de glória, porque essas coisas ruins todas já estão no passado que já aconteceu, é preterista. Então eles começaram a fazer isso, e não somente isso, como eles começaram também a nem tocar, nem chegar perto de Apocalipse 20 para tentar dar uma base bíblica para defender a sua visão pós-milenista. Aí eles têm que recorrer a outros textos. Como eu disse, textos que os pós-milenistas lá de trás, quando a partir de Apocalipse 20 entenderam que deveria haver esse período de glória no processo historicista, depois começaram a fazer uma leitura dessas passagens de uma ótica que, quem sabe isso aqui não está dizendo então, que o que acontecerá é aquilo lá de Apocalipse 20, de uma era em que o diabo será amarrado. Ok? Esse tipo de coisa que acontece. Entendeu o que eu estou dizendo? Esse é o desenvolvimento do pós-milenismo atual, porque o pós-milenismo atual ele é diferente. Como que começa então essa nova onda de pós-milenismo? Uma pessoa pode ser responsabilizada por ela, principalmente, é o Rushdoony. Okay? O Rushdoony e seus colegas reconstrucionistas, a ideia de que eles vão criar um mundo cristão com até muito a ideia de teonomia, que eles vão ter as leis lá do Velho Testamento, as leis de Moisés vão se tornar as leis de todos os países do mundo. Eles é que, para poder fazer essa ideia de teonomia, de reconstrucionismo cristão, eles precisam então de uma visão pós-milenista, certo? Então eles não têm como usar o capítulo 20 de Apocalipse.
mas eles vão começar a fazer alguns argumentos bíblicos meio que inovadores, em alguns casos com interpretações até inéditas, eu diria, porque pelo menos eu nunca consegui achar nada semelhante, e eles vão fazer assim algumas atrapalhadas na exegese para chegar nessas conclusões. O Rushdoony é o figura número 1, mas ele é acompanhado de outros que são os campeões dessa causa, o Greg Bahnsen, o Kenneth Gentry, que eu citei ele bastante já, David Chilton, Keith Matheson e o Douglas Wilson, né? O Douglas Wilson, pós-milenista, e até já veio no Brasil recentemente para fazer uma conferência sobre pós-milenismo. Então esses aí são os advogados e eles todos estão diretamente ou indiretamente seguindo o Rushdoony nessa causa aí. Agora, para entender uma questão aqui, a ideia da reconstrução cristã do Rushdoony, ela já saiu de moda, tá? Ela durou pouco tempo, ela começa em 1977, para ser bem exato, mas ela cai e pouca gente hoje quer isso. Mas a ressurreição do pós-milenismo que ele tentou alavancar, isso pegou. Então, mesmo que a teonomia talvez não tenha muito futuro, o pós-milenismo aparentemente tem. É uma corrente que está ganhando adeptos na atualidade. Então, vamos lá. O que é a história por trás disso aí tudo? Rushdoony escreveu um livro que foi publicado em 1977, deveria dizer um livreto. No inglês, na publicação, ele tem 43 páginas. Sabe aquele tipo de panfletinho que você pode entregar a pessoa lê enquanto está atravessando a cidade no ônibus? Esse tipo de material. O título, O Plano de Deus para a Vitória, o significado do pós-milenismo. E esse livro do Rushdoony, o Martin Selbreed, que é o editor do livro, e ele escreve o prefácio do livro, ele diz que esse livro em si não é uma obra exegética. Ele fala que, na verdade, a exposição do pós-milenismo que ele faz não é sustentado biblicamente. Então, particularmente nesse ponto de vista exegético, ele não é uma solução para a necessidade. E então ele alega que o que vai ser necessário é que outros venham depois para fornecer uma base exegética para o pós-milenismo. Porque basicamente o objetivo desse livro do Rushdoony era dizer para as pessoas, as pessoas lá de trás, as pessoas estavam acreditando que o mundo ia todo se converter. Aí ele faz muito um apelo emocional. Isso é importante você crer. E se você acreditar nisso, você vai ser um cristão melhor. Você vai evangelizar com mais fé. Você vai orar com mais fé. Você vai lutar pela causa de Cristo com mais esperança. E se você não for um pós-milenista, você não vai conseguir ser um cristão tão santificado. É mais ou menos essa a argumentação. Deixa-me falar um pouco sobre isso aí. Primeiramente, isso aí me causa assim, muito desconforto, porque isso aí você vai ver constantemente, tanto no Rushdoony como também na Chalcedon Foundation, que advoga essas coisas. Eles trabalham muito em cima dessa maneira de pensar. O que eles estão dizendo é basicamente assim, pós-milenismo é um tipo de expectativa que os outros não têm, de que a pregação do evangelho e o trabalho missionário vai de fato converter o mundo todo. Vai ter esse sucesso todo, desmedido. E aí eles vão dizer assim, e você vai escutar isso sendo falado hoje no Brasil bastante. Já que é assim, se você não adota a posição pós-milenista, você não vai ser um cristão tão dedicado. Você não vai ser uma pessoa tão capaz de lutar e militar pela causa de Cristo. O pós-milenismo mexe com você, te motiva. E isso produz então toda a espécie de desdobramento na vida prática. Aí eles começam assim. William Carey, o pai das missões modernas, só foi missionário por causa do pós-milenismo. Só por isso? Tem como provar que foi só por isso? Eu acho que não tem, porque Calvino mandou um bocado de missionário para tudo quanto é lugar e ele não era. E muitas outras pessoas também. E eu vou te dizer uma coisa, eu não acho que se eu mudasse de escatologia, eu estaria mais dedicado para levantar a obra de Deus e fazer o que eu posso pela obra de Deus hoje. E se você me convencer disso, então eu diria que, na verdade, existe um problema aqui. Porque na Bíblia você não encontra esse tipo de coisa. Na Bíblia você encontra Deus mandando Jeremias e Ezequiel, esses homens pregarem, dizendo, o povo não vai te ouvir, vai lá e prega. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, não vem ao caso. Você faz o que eu estou te mandando. E se você não consegue fazer por esse motivo, então seu problema espiritual não é uma mentira nobre que vai evitar de você ser uma pessoa carnal. É claro que eu estou presumindo que a versão pós-milenista é falsa, tá? Mas o que eu quero dizer com isso, deixa eu me ilustrar de outra maneira. Eu já vi pentecostal falar assim, as pessoas aí, os cessacionistas, esses tradicionais aí das igrejas históricas, eles querem acabar com as profecias, eles não sabem o que eles estão fazendo. Você sabia que a Assembleia de Deus só veio para o Brasil por causa de uma revelação que eles tiveram? E acaba que foi. Um cara lá falando para onde que era para os missionários ir, ele falando em língua, se soltou assim, para! E eles olharam no mapa, caçando onde que tinha um lugar chamado Para. E olharam até achar que no Brasil tem um estado que chama Pará.
Só que, na verdade, eles não sabiam nem falar, né? Mas, de qualquer jeito, eles entenderam que par era parar e aí vieram para cá. Aí o pessoal fala literalmente isso. Eles dizem, olha o tanto de conversões para o evangelho e o fruto que deu o trabalho da Assembleia de Deus no Brasil. Corta as revelações para você ver se a igreja vai para frente. Gente, sem as revelações, de qualquer modo, eles iam fazer missões. Se eles são crentes e estão evangelizando, não é isso que depende. Então, esse tipo de mentalidade, sabe, é o tipo de coisa que você nota em algumas dessas argumentações. É tipo assim, talvez o que eu creio seja mentira, mas eu prefiro crer numa mentira que me dá uma motivação para me fazer aquilo que eu deveria fazer, do que descobrir que a maneira que eu penso não é verdadeira, porque aí eu dependo de acreditar desse jeito, mesmo que seja falso, para mim poder ter uma motivaçãozinha para fazer as coisas que eu tenho que fazer. Aí você vai me tirar a minha motivação, porque fazer as coisas certas por motivos certos, eu não sei se eu tenho. Então, quer dizer, é uma enorme admissão. Eu diria que isso aí, na verdade, o cara que está usando esse argumento, ele deveria esconder a cara e falar assim, nossa, que vergonha. Quem sabe, né? Ele assiste um videozinho desse aqui e dê a cara a tapa. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. O que acontece, então, é que as pessoas fazem a seguinte argumentação. O pós-milenismo tem outra base que não é o Apocalipse 20, mas eles então apresentam uma série de passagens bíblicas para argumentar por isso. No Novo Testamento, por exemplo, as parábolas de Jesus, tipo a parábola do grão de mostarda, ou do fermento que leveda a massa, né, e tal. E eles dizem, tá vendo, o cristianismo vai fazer isso mundialmente. Ou eles dizem a questão da vitória de Cristo sobre Satanás, ou que Pedro fala em Pentecostes que Cristo vai para vocês e até para aqueles que estão longe. E ele diz também, não, a Bíblia diz também que todas as coisas serão submissas a Cristo, né? As coisas ainda não estão todas a ele sujeitas, mas todas estarão em Hebreus. E coisas desse tipo. Agora, mas veja, tudo isso aí condiz também com o modelo amilenista ou o modelo pré-milenista. Na verdade é. Então isso aí não serve para argumentar pelo pós-milenismo. Agora, existem algumas outras passagens que eles vão usar com força, que são basicamente a grande comissão na versão de Mateus 28, 1 Coríntios 15, versos 24 a 28, e passagens do Velho Testamento como Salmo 2, Isaías 11 e Isaías 65 e 66. Então, o que eu quero fazer na nossa próxima aula é começar a olhar essas passagens, porque, veja, nós estamos olhando a questão do milênio. E como nós vamos olhar a perspectiva de milênio, eu não vou começar em Apocalipse 20. Até porque nós vamos primeiro olhar esses outros textos, que eles associam muitas vezes com a questão do milênio, e eu vou trabalhar primeiro com isso, que nós vamos primeiro analisar esses outros textos, porque na ordem da Bíblia eles estão primeiro. E é neles hoje que os pós-milenistas estão encontrando o que eles acreditam ser uma boa e segura base para afirmar a sua forma de pensamento sobre o milênio. Então a gente vai começar por aí. Eu vou ter que deixar isso já para a aula que vem.